Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo, de formulação do atual cenário que a gente conhece como a ideia de desenvolvimento sustentável. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento desse conceito, sobre os principais encontros, os principais congressos que aconteceram, e o processo de desenvolvimento das ideias que vão formulando esse conceito e também dos principais problemas que vão dando potencialização a esse tipo de ideia que hoje em dia é quase que um consenso mundial de que nós precisamos cuidar do meio ambiente, que o desenvolvimento sustentável faz parte da agenda de grande parte de todos os governos, de nem todos, mas faz parte de todos, pelo menos na parte política, na parte da fala. Então nós precisamos entender como é que esse processo, essa ideia de que é preciso juntar desenvolvimento econômico com desenvolvimento sustentável, com desenvolvimento de uma economia que a gente chama de verde, como é que esse processo vai ocorrendo ao longo da história. Então, para a gente poder entender isso tudo, a gente precisa entender o que são as ações antrópicas, antes de tudo. Ações antrópicas são ações potencializadas pelos seres humanos. Então, a gente precisa entender que os seres humanos são os grandes causadores do processo de transformação climática, do processo de transformação do planeta Terra num ambiente hostil à própria presença da vida, da própria presença dos seres humanos. Então, gradativamente, apesar de a gente saber que grande parte dos processos também são naturais, os seres humanos potencializam esses processos naturais, que se tornam cada vez mais intensos, como, por exemplo, as chuvas, as tempestades, e até mesmo o processo de aquecimento do planeta Terra como um todo. Então, a emissão de gases produzidos pelas atividades humanas, com destaque para a queima dos combustíveis fósseis, que são característicos das revoluções industriais, é tida como uma das principais causas das mudanças climáticas, que são a base de todas essas transformações. Afinal de contas, quando a gente modifica o clima, todo o processo de interação, de circulação da atmosfera, modifica também completamente todos os outros elementos, como, por exemplo, as vegetações, como, por exemplo, a temperatura e assim por diante. Então, a concentração de indústrias e emissões de gases causa uma série de transformações, principalmente nas áreas urbanas. Mas a gente tem que entender que tudo que acontece na área urbana também tem impacto, principalmente, afinal de contas, se forem associados à poluição, porque a poluição circula tanto pela atmosfera, quanto pelas águas, quanto pelos lençóis freáticos. Então, os processos de poluição que impactam as áreas urbanas também acabam impactando todas as regiões. Então, não é porque um país polui mais que somente aquele país vai sofrer com as consequências dessa poluição. A poluição se espalha e afeta o planeta como um todo. Então, as áreas rurais, a poluição do ar é causada principalmente pelos usos de agrotóxicos, que também, a gente precisa lembrar, os agrotóxicos são utilizados nas áreas rurais, mas são consumidos nas áreas urbanas, afetam os lençóis freáticos, afetam os animais que serão consumidos posteriormente. Então, a gente tem que entender que não importa se é uma poluição de característica urbana ou poluição de característica rural, o impacto é no todo. E o impacto no todo afeta a todos indiscriminadamente. Não é somente um país que polui mais ou um país que polui menos, que vai sofrer mais ou menos com isso. Todos sofrerão, de acordo com a poluição do planeta como um todo. Então, todas essas transformações causam impactos locais e contribuem também para a mudança do clima de todo o planeta. Então, nós temos impactos locais, que a gente pode sentir, principalmente nas grandes cidades, mas nós temos impactos gerais. Então, a poluição que um país faz pode ser sentido tanto dentro desse país, quanto também em outro país. Afinal de contas, o clima como um todo funciona para o planeta inteiro. Então, ao longo de toda a nossa história, a gente precisa retomar um pouquinho de como esse processo foi se dando. A população humana ocupou e modificou os espaços naturais. O processo de ocupação, de transformação da natureza, ou seja, pelo ser humano, é cada vez mais crescente. A partir da Revolução Industrial, se dá isso de forma muito mais intensa, porque o ser humano, a partir do surgimento das máquinas e da tecnologia, de novas técnicas, o ser humano conseguiu adquirir uma capacidade de produzir e transformar em larga escala. Mas, obviamente, essa produção e essa transformação também tem o processo de degradação do meio ambiente num ritmo até então não conhecidos. A Revolução Industrial ela trouxe um enorme impacto para a sociedade e para o meio ambiente. Então, modifica drasticamente a relação entre o ser humano e a natureza. Até então, a natureza, nesses primeiros anos de Revolução Industrial, nas primeiras revoluções industriais, a natureza passa a ser vista como um meio para o crescimento, não importando qual é o impacto gerado nela. Então, as mudanças produtivas proporcionadas pelo trabalho mecânico, ou seja, das máquinas, alteraram completamente
tanto o meio urbano quanto o meio rural, como a gente já disse, sendo que não importa se a gente está falando de um ou do outro, todos têm um impacto no geral. Então, no campo, a modernização aumentou a produtividade, sem dúvida. Né? Ao mesmo tempo, trouxe desemprego que gerou na migração para a cidade. O problema é que essa migração para a cidade faz com que nas cidades se consuma cada vez mais. E a gente sabe que cada vez mais consumo na cidade gera mais poluição. Então, esse consumo acelerado, o crescimento das cidades, o desmatamento, né, a utilização de recursos naturais desenfreada, a produção de lixo desenfreada, né, todo esse processo de produção, né, de esgoto das grandes cidades, industrial e doméstico, resultaram numa degradação ambiental até então nunca antes vista, inclusive mais degradante do que a própria planeta Terra consegue repor. Né? Então, todo esse processo vai gerando um cenário caótico que vai se apresentar no início do século XX, quando os seres humanos começam a perceber, né, como que a transformação da natureza também impacta a vida humana, não só para o bem, né, quando a gente vê um processo de transformação da natureza aos nossos anseios, mas também quando a gente transforma a natureza aos nossos anseios, a natureza se transforma como um todo. E essa transformação pode ser maléfica para o ser humano, até mesmo, né, para a nossa sobrevivência. Então, essa aceleração do desenvolvimento técnico-científico, novas fontes de energia, de novas matérias-primas, a busca de novas matérias-primas, tanto no século XIX quanto no século XX, ou seja, posteriores ali já à primeira Revolução Industrial e caminhando para a segunda e terceira Revolução Industrial, né, a proporção começa a ser absurda. Afinal de contas, ao mesmo tempo, a população também está crescendo. Então, a demanda cresce. E essa demanda crescendo, cresce também a exploração. Então, a partir do período do pós-guerra, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, existe uma expansão jamais vista. Afinal de contas, nós estamos num tempo de paz, né, num tempo de crescimento populacional muito grande e num tempo de solidificação das formas de produção, tanto da fordista, né, que a gente está associado ali à produção em massa. Então, nós estamos falando de um processo de crescimento populacional e crescimento da demanda e crescimento da produção. Obviamente, crescimento da degradação. E a gente pode ver a transformação dos ambientes naturais em ambientes urbanizados, ambientes cada vez mais transformados pelas ações humanas. Nós podemos ver, por exemplo, na imagem aí, a Orla Carioca, onde a gente vê o processo de transformação. E, obviamente, esse processo de transformação não modifica somente a paisagem, mas certos elementos que a gente não consegue ver também estão sendo modificados, como, por exemplo, a qualidade do ar, né? Como, por exemplo, também o desmatamento que a gente pode ver nessa imagem, como também a utilização de recursos, né? Como também a produção de lixo sólido ou líquido. Então, nós podemos ver uma série de transformações e algumas nós não vemos, mas nós sabemos que também ocorreu nesse processo. Então, essas revoluções tecnológicas, né, associadas à segunda revolução e à terceira revolução, né, também modificaram a dinâmica da sociedade. Né? E aí a questão que a gente precisa entender também é que certos países passaram, né, deixaram de ser o centro da produção e da poluição, como a gente pode dizer assim, né? E a partir da descentralização, essa poluição se tornou ampliada em todas as regiões. Então, se a gente pensar ali no século XVIII, XIX, nós temos o centro da produção industrial, ou seja, o centro da transformação climática, da transformação ambiental, né, na Europa e nos Estados Unidos, basicamente, em algumas regiões ali da Ásia, talvez. Então, nós temos essas três grandes regiões associadas, então, e permitindo, promovendo uma transformação climática no planeta inteiro. A questão é que, a partir da segunda Revolução Industrial, do crescimento, do pós-guerra, da pacificação geral do planeta, né, em termos gerais, podemos dizer assim, nós temos uma expansão da industrialização por todos os lugares. Portanto, a partir, né, de meados do século XIX, meados do século XX, né, nós temos uma descentralização da produção industrial que agora está nos Estados Unidos, mas também está poluindo na América Latina, que também polui na África, que também polui em toda na Europa, que polui em toda a Ásia. Portanto, nós temos contribuição para a poluição e degradação do meio ambiente em todas as regiões. Ou seja, né, a intensificação da produção faz com que a degradação ambiental vá para níveis planetários, não mais regionais. Então, nós estamos falando de todos os lugares contribuindo, né, para a degradação ambiental nesse momento. Então, esse aumento da oferta, né, das inovações tecnológicas, consumo, mercadorias, né, tanto essa industrialização também cresceu, obviamente, a partir do crescimento da população. E nós temos que entender que também existe um padrão de consumo diferenciado em cada uma das regiões. Então, ao mesmo tempo que a produção e o comércio mundial disseminaram geograficamente, né, nós temos
como a gente já disse, todas as regiões se inserindo nisso. Então a gente tem uma questão importante que a gente vê como que a forma como se vive em cada um dos lugares, né, precisaria de quantas terras. A gente pode ver nesse gráfico quantas terras nós teríamos ser necessárias para se todos nós, todos os 7 bilhões, né, aproximadamente, de habitantes do planeta, vivêssemos como o cidadão americano vive, como o cidadão australiano vive. Né? E nós precisaríamos, portanto, né, de 5 planetas terras para vivermos como os americanos. Lembrando que os americanos, né, o seu American Way of Life, né, dentro do cenário capitalista e dentro da sociedade de consumo, são tidos como um cenário ideal de consumo. Né? Ou seja, o cenário ideal de consumo seria impossível para o planeta Terra. No geral, o planeta Terra hoje em dia consome 1,75 planetas terras, né? Ou seja, nós precisamos de mais uma Terra aproximadamente para viver nesse padrão que a gente vive. Portanto, é insustentável. Então essa cultura, principalmente que a gente vê ali, né, associada aos Estados Unidos e países europeus, né, de consumo, né, a cultura ocidental tradicionalmente apresentou uma perspectiva antropocêntrica, ou seja, de ser humano no centro, né, da atividade econômica, no centro do mundo, né. Então a relação com a natureza sempre ficou escanteada, né, por canto. A gente sabe que na sociedade ocidental a natureza é vista como um local para que a gente utilize e nos satisfaça. Né? Então, em outras palavras, né, através do trabalho, o homem extrai materiais da natureza, transforma para suprir suas necessidades. Porém, isso não significa que a natureza existe exclusivamente para servi-lo. Isso deveria ser uma ideia. Né? Mas a gente percebe que quando a gente consome, por exemplo, nos Estados Unidos, 5 vezes mais do que o planeta Terra, se a gente vivesse como os americanos, a gente precisaria de 5 planetas Terra, a gente pode perceber que, de fato, a gente vê como se a natureza estivesse aqui para nos servir. O problema é que durante muito tempo, né, a gente pensa exatamente assim. Né? Apesar dos últimos anos a gente ter tentado mudar a nossa cabeça, inclusive dos principais poluidores, dos principais consumidores do planeta, como americanos, europeus, etc., né? Ainda é muito pouco. Ainda estamos num patamar em que precisamos de 1,75 planetas Terra para sobreviver nesse modelo que nós vivemos atualmente. Então, a gente pode perceber que ainda é pouco que a gente faz, mas essa ideia de que a natureza está aqui para nos servir já foi, de certa maneira, combatida ao longo dos últimos anos. A gente vai falar um pouquinho desse combate, né, a partir dos próximos slides. Então a gente precisa entender que surgiu nos últimos anos a ideia de pegada ecológica, e a ideia de pegada ecológica é um dos principais fatores para a gente entender, né, como o padrão de desenvolvimento da sociedade, né, está inadequado com o funcionamento da sociedade para o futuro. Né? A pegada ecológica basicamente é uma metodologia que contabiliza, né, a pressão que o consumo das populações humanas está sobre os recursos naturais. E a gente pode ver nas regiões com, né, a pegada ecológica, ou seja, quantos planetas Terra nós precisamos para viver no atual padrão. A gente pode ver que nos países mais escuros, né, a gente pode ver a coloração desse mapa, né, a gente precisa de mais planetas Terras, ou seja, nós temos uma pegada ecológica muito maior, ou seja, a gente pode medir tanto por quantos planetas, né, ou quantas regiões, né, por área habitada, né, ou também por tempo. Quanto tempo, né, essa região demorará para se regenerar de acordo com a pressão populacional exercida por aquela população que ali vive. E nós podemos perceber tanto essa metodologia em relação a espaço por habitante, também como tempo por habitante. Mas, no geral, ela nos diz a mesma coisa. Nós consumimos mais do que a Terra pode suprir. Em determinadas regiões, se consome muito mais do que a Terra pode suprir. E aí a gente tem esse tipo de gráfico aqui, né, de que se a gente fosse viver como a determinadas regiões, né, quando que nós teríamos um limite, ou seja, a capacidade do planeta ser extinta, né? Ou seja, usamos todos os recursos. Né? Por exemplo, o país, em relação à população e recursos que mais está associado a isso, por exemplo, é o Catar, que em 11 de fevereiro, ou seja, de janeiro até 11 de fevereiro, usaria todos os seus recursos naturais. E viver, ou seja, portanto, para viver o resto do ano, eles utilizam muito mais do que deveriam. Então nós temos aí uma série de países, né, divididos ali pelos meses do ano, né, associados a quanto, né, de recursos eles utilizam, né, para sobreviver e para suprir as suas necessidades. E a gente pode perceber que a grande maioria dos países utiliza mais, né, recursos do que deveria, porque afinal de contas eles estão extinguindo seus recursos naturais antes do último dia do ano. Então a gente pode ver uma série de países ali que, portanto, utilizam mais recursos do que deveriam. E a gente precisa mudar exatamente isso.
Continuando então a nossa aula, falando um pouquinho já do processo das ações antrópicas, que a gente chama de antropoceno, a gente viu ao longo dos últimos slides, né, todo o processo, né, de desenvolvimento e da forma como o ser humano vem degradando o meio ambiente e como isso vem chegando num estágio de saturação que faz até mesmo os seres humanos, através de diversas formas de organização, repensarem o modelo de produção. Né? E a partir desse momento aqui, nós vamos começar a falar um pouquinho dessa forma, como esse processo, né, de retomada de certos conceitos, né, foi surgindo e através de diversos encontros, né, e palestras e conferências que foram ocorrendo ao longo dos últimos anos, nós temos cada vez mais chegado a um consenso de que é preciso, ao mesmo tempo que se desenvolver, também criar mecanismos de defesa do meio ambiente para que até mesmo a sociedade possa continuar produzindo da forma como atualmente produz. Então, dentro desse atual cenário, nós temos uma série de desafios para o século XXI. Então, a gente sabe que, diante da complexidade de todos os problemas ambientais e da urgência de resolver todos eles, afinal de contas, quanto mais tempo a gente demora para resolver, mais impactos eles vão gerar para o próprio funcionamento da sociedade. Então, há pouco tempo, governos e organismos multilaterais começaram a se articular e organizar conferências, que funcionam basicamente como espaços de discussão e busca de soluções para as questões relacionadas ao meio ambiente. E nós temos aqui, né, uma série de desafios para o século XXI que foram colocados ao longo de diversos desses tipos de discussões e busca de soluções, por exemplo, como uma agenda que a gente chama de Agenda 21, que seria uma série de processos que a gente precisaria rever ou criar, né, para poder sobreviver, para que a planeta Terra consiga sobreviver ao atual estágio que nós estamos, com uma população cada vez maior, né, com uma demanda de recursos cada vez maior, então nós precisamos de certas inovações, né, e certas transformações em processos antigos, como, por exemplo, engenharia genética, modificar a exploração dos aquíferos, né, a exploração dos recursos marinhos, né, os efeitos do El Niño, do aquecimento do Pacífico, degradação das zonas costeiras, biodiversidade, desperdício, aumento do nível dos oceanos, escassez de água, emissão de gases pelas indústrias, poluição, redução da camada de ozônio e recursos naturais, pobreza, mudanças climáticas, poluição do ar, consumo de energia, poluição do solo, poluição dos mares, desmatamento e desertificação, aumento da população e emissão de gases dos veículos. Esse tipo de soluções ou problemas citados, né, correspondem a uma série de questionamentos que vão além também das questões meramente ambientais. Nós temos aí uma série de questões associadas à desigualdade social, uma série de questões associadas também ao tipo e modelo de industrialização. Então, nós estamos além da questão ambiental. É importante lembrar que esse processo de desenvolvimento desses ideais que, né, permeiam a sociedade hoje em dia vão além, obviamente, da questão única e exclusiva ambiental. Obviamente, a gente pode perceber que várias delas estão associadas a isso, mas a gente sabe que a questão ambiental também tem impactos no social, no econômico, portanto, às vezes, atacar diretamente a questão social e a questão econômica também pode gerar benefícios ambientais para o planeta. Então, as cooperações internacionais. A gente sabe que essa complexidade dos problemas ambientais, né, e dessa urgência para resolver, como a gente já disse, né, foram gerando uma série de cooperações internacionais. Então, na primeira metade do século XX, né, algumas reuniões internacionais foram discutidas para questões ambientais práticas, como esgotamento de estoques de caça em colônias africanas, morte de aves úteis à agricultura. Então, nós temos esse o início do processo ainda na primeira metade do século XX. Então, de um modo geral, esses encontros não tiveram qualquer resultado concreto. Então, nós tivemos apenas ali um tratado importante, foi o Tratado Antártico, que, em 1950, basicamente, vários países se reuniram para dividir, basicamente, a região, né, para virar área de estudo. Né? Essa área de estudo também tinha questões associadas à biologia, né, a questões climáticas, entre uma série de outras questões. Ou seja, a primeira área cooperativa internacional, ou seja, a forma de cooperação internacional que gerou frutos, ou seja, dividiram-se uma área e cooperação internacional de estudos, né, centros de pesquisa que são utilizados por países conjuntamente. Então, essas observações das mudanças climáticas, da degradação dos ambientes, né, e a cada vez mais eminência do risco de escassez dos recursos naturais que fazem a sociedade funcionar, né, além de outros impactos causados pelo desenvolvimento social e econômico das sociedades ao longo de toda a Revolução Industrial, como a gente já disse, colocam em risco a sobrevivência do planeta Terra. Então, essa situação limite que a gente chega, né, nos impulsiona a buscar uma ideia de desenvolvimento sustentável. É importante, a gente vai dizer o que significa isso.
E nesse contexto, uma série de encontros e conferências começa a discutir esses temas. Então, basicamente, para a gente entender o desenvolvimento do processo do que a gente chama de desenvolvimento sustentável, a gente tem que entender quais são os principais encontros, né, e o que eles discutiram basicamente. Em 1968, nós temos a Conferência da Biosfera, né, que coloca pela primeira vez o meio ambiente como um patamar, né, de igualdade ou até mesmo à frente das discussões políticas e econômicas, ou seja, a natureza começa a ter protagonismo dentro do cenário internacional, discussão sobre questões naturais. Em 71 nós temos uma convenção sobre zonas úmidas de importância internacional, ou seja, associada à umidade, né, à manutenção dessas regiões. Em 1972 nós temos talvez uma das mais importantes, né, conferências e encontros, né, que acontecem em Estocolmo, que coloca, né, basicamente a produção como a causa de degradação, ou seja, vai colocar a culpa na produção econômica, na forma como os seres humanos gerem a produção, a indústria, né, como principalmente a causa da degradação ambiental. E aí vai surgir uma discussão muito importante, a gente vai falar um pouquinho no slide mais à frente, né, entre os neomalthusianos, né, os países ricos, né, e as correntes neomalthusianas, e os desenvolvimentistas, os países, né, mais pobres, né, em desenvolvimento. Nós temos também uma conferência muito importante em 1977 que estabelece os primeiros conceitos associados à educação ambiental, que hoje em dia é extremamente importante, está, né, nas agendas tanto escolares como também nas agendas de diversos tipos de formações acadêmicas. Nós temos também em 1982 uma conferência, né, que vem revisitar, né, o que foi discutido na questão de Estocolmo em 1972, ou seja, uma revisita ao que a gente fez anteriormente para poder propor novas saídas, ou seja, o que deu certo, o que deu errado, é importante também, né, sempre revisitar certos padrões, acordos associados a reuniões anteriores, para ver se eles estão sendo cumpridos. E em 1987 nós temos um relatório extremamente importante chamado Nosso Futuro em Comum, que cria a propósito um conceito de desenvolvimento sustentável, que basicamente está associado, né, a um contexto de discussões acerca do sistema de produção capitalista e o futuro. Então, essas discussões têm origem a partir das observações científicas, das transformações climáticas e seus impactos ambientais, né? Basicamente, ele coloca, o desenvolvimento sustentável coloca em xeque duas questões importantes. Como é que nós vamos, no atual cenário de capitalismo, né, do crescimento econômico, da acumulação infinita, né, manter o equilíbrio ambiental? São coisas que não se conectam. Não dá para continuar crescendo da forma como crescemos e mantendo o equilíbrio ambiental. Ou nós vamos focar no equilíbrio ambiental, ou nós vamos focar no crescimento econômico. Não dá para fazer as duas coisas juntas, né? Então, o desenvolvimento sustentável, que é a ideia de que nós precisamos continuar desenvolvendo, a gente precisa tirar essa ideia de que desenvolvimento sustentável é uma ideia associada a parar a produção, a não crescer. Não é nada disso. Na verdade, o desenvolvimento sustentável é uma ideia do capitalismo de tentar sobreviver às atuais tendências. O desenvolvimento sustentável, portanto, não é uma ideia de esquerda ou comunista ou socialista. Nada disso. É uma ideia capitalista, né, de preservação do próprio funcionamento do sistema capitalista, porque a gente percebe que, em algum momento, no atual estágio, o capitalismo entrará em colapso. E aí a gente chega também numa questão importante, que é a questão da eficiência, né, o que a gente chama também de paradoxo de Jevons, né, que é basicamente a ideia do efeito bumerangue, ou seja, onde a maior eficiência, no caso da energia, mas serve para outras questões também, estimula o crescimento econômico. E as pessoas, as indústrias passam a consumir mais energia. Portanto, essa ideia da acumulação infinita, né, vai gerar mais desequilíbrio e não equilíbrio. Então, precisamos acabar com essa ideia de que as coisas que nós fazemos agora, né, elas voltarão no futuro. Portanto, a gente precisa agir agora. Né? Esse paradoxo de Jevons vem para trazer essa ideia de que a gente precisa diminuir o ritmo de crescimento para que o equilíbrio ambiental seja melhorado. Porque se a gente continuar crescendo cada vez mais sem repensar a forma como crescemos, nunca atingiremos o equilíbrio ambiental desejado. E, portanto, em algum momento, esse equilíbrio ambiental estará tão desajustado que o próprio aquecimento, né, será incapacitado, será impossível de atingir. Então, ou seja, se nós continuarmos no ritmo, até mesmo em algum momento, né, esse processo de crescimento infinito vai gerar o próprio destruição do atual sistema. Então a gente chega na questão do que a gente falou dos neomalthusianistas, dos zeristas e dos desenvolvimentistas. Os zeristas, né, em menor proporção. Esse relatório, né, que surge ali pelo MIT, né, a gente
chamado de Os Limites do Crescimento, foi um modelo matemático, obviamente, né, que considerou como várias questões ali a população, a industrialização, poluição, produção de alimentos, recursos, né, e assim por diante, e disse basicamente que existiria um colapso ambiental a partir da segunda metade do século XXI se a população continuasse a crescer. Portanto, começou-se a pensar em como controlar a população e não como se controlar o desenvolvimento. Então, surge uma série de ideias, né, inicialmente neomalthusianas. Os neomalthusianos, né, pegam a releitura da teoria de Malthus, né, associada ali à primeira revolução industrial, né, em que os neomalthusianos culpavam o rápido crescimento da população humana da exaustão dos recursos naturais, portanto limitados, ou seja, ataque o crescimento populacional e não ataque o modelo de desenvolvimento. Já os zeristas, como ficaram conhecidos também, um outro grupo, né, acreditavam que a única forma de evitar o colapso ambiental seria tornando nulo o crescimento da população mundial e do nível de consumo dos habitantes dos países pobres. Ou seja, uma intervenção extremamente elitista, né, nos países pobres, tanto em relação ao consumo, também como em relação à forma e à liberdade de crescimento dos mesmos. Então, para isso, eles defendiam políticas públicas para controlar a taxa de natalidade nações subdesenvolvidas, né, principalmente onde o crescimento populacional era mais acentuado. Portanto, né, devido ao intervencionismo, né, e ao caráter extremamente controlador, né, extremamente anti-humano desse grupo, né, esses obviamente caíram no ostracismo e não ficaram, permearam ali o centro da discussão. Os neomalthusianos sim permearam o centro da discussão, junto com um contraponto que se caracteriza como os desenvolvimentistas, que acreditam que a depredação dos recursos naturais se devia principalmente pela pobreza. Então, para os defensores dessa corrente, a pobreza entre as populações rurais no terceiro mundo e entre outras regiões, né, era uma causa, basicamente, da questão da depredação dos meio ambientes. Portanto, esses teóricos apoiavam que a ideia era desenvolver para que não houvesse depredação. Então, eles atacam a desigualdade, enquanto os outros atacam, né, a questão da população. Mas nenhum dos dois ataca diretamente a questão do modelo de produção, que é o que vai ganhar consenso ao longo dos últimos anos. Então, uma das conferências, dos encontros mais importantes, né, e é uma das bases, também como aquela de Estocolmo e também essa de 1987, que cria o relatório, né, Nosso Futuro Comum, né, a conferência chamada de Rio 92, Cúpula das Nações, Cúpula do Meio Ambiente, ou então Eco 92, né, é extremamente importante e é uma base, né, do atual pensamento associado ao desenvolvimento sustentável. Por quê? Nesse encontro se discutiram, foi um dos maiores encontros também com a presença de grande quantidade de países, né, que se discutiram desde a proteção da biodiversidade a formas de financiamento, ou seja, atacaram-se tanto as questões da biodiversidade, com depredação ambiental, degradação ambiental, questões climáticas, como também questões econômicas para poder financiar o combate a essas degradações. Então, foi uma das principais conferências porque atacou tanto a causa do problema como também soluções para o problema, né? E dentro desse cenário surgem aí questões importantes associadas ao efeito estufa, que começa a ser combatido fortemente, né? Limites de desmatamento, contaminação de águas e assim por diante. Outro extremamente importante, né, foi a Conferência de Kyoto, né, que estabelece ali um limite entre 1997, né, e 2002, e para ser assinado posteriormente em outras questões, limites para a emissão de gases dos países. Ou seja, saber e noção já, devido a uma série de estudos científicos, né, de análises científicas, que um dos principais causadores da transformação ambiental do planeta é a relação de emissão de gases poluentes, né? Esse protocolo de Kyoto, assinado por uma série de países, mas por nem todos, né, estabelece limites de crescimento, né, em relação à emissão de gases estufa, para que a cada ano os países, né, a cada grupo de anos, ali, determinado tempo, né, esses países revisitam, né, o acordo e vê qual foi a taxa de emissão de cada um dos países. E, obviamente, quem não cumpriu, assinou e não cumpriu, pode sofrer sanções econômicas e assim por diante. Então, nós temos aí esse importante, um dos importantes documentos associados ao desenvolvimento sustentável. Entre os anos de 1992, né, então ali desde a Rio Eco 92 e 2002, não houve grande avanço, tirando ali o Kyoto, né, que foi um início do processo, mas o Kyoto foi assinado em 97 para começar a ser, né, diminuído e ser cumprido nos anos posteriores. Então, entre 92 e 2002,
não houve um grande avanço na questão ambiental, principalmente porque os maiores poluidores, nesse momento já, Estados Unidos e China, não estavam muito preocupados com as questões ambientais, e sim com as questões internas, né? Os Estados Unidos defendendo a sua política, né, de expansão e a China também num amplo processo de expansão econômica, obviamente, portanto, utilizando recursos naturais, né, a perder de vista. Então, a outra questão importante é que as empresas também, ao longo dos anos 90, os anos 2000, em sequência, né, elas continuaram produzindo com seu ritmo de produção. A única diferença é que elas pararam de produzir nas regiões onde antes elas produziam e foram produzir em outras regiões, ou seja, a descentralização, como a gente já disse. E aí, em 2012, nós temos a Rio+20, né, que surge com a ideia de economia verde, que também é extremamente importante. Ou seja, eles revisitaram, né, a Rio 92 para ver quais são o que foi cumprido, o que não foi cumprido, para poder delimitar novos parâmetros para o futuro. Né? E aí um dos parâmetros para o futuro estabelecido e que ganha cada vez mais poder na língua ali, dos principais difusores, né, desses ideais ambientais, políticos e assim por diante, é a ideia de economia verde, que é basicamente uma economia associada a baixa produção de carbono, ou seja, baixa produção de poluentes, de queima de carbono, né, obviamente. Então, usando cada vez mais tecnologias sustentáveis, ou seja, o sistema de produção que segue etapas que atendem processos justos, economicamente viáveis e ambientalmente adequados. Portanto, rebate exatamente aquela ideia de que a ideia de desenvolvimento sustentável tenta limitar o crescimento. Na verdade, tenta criar mecanismos de crescimento que, além de economicamente viáveis, sejam ambientalmente adequados, portanto, não gerem processos, né, e danos para gerações futuras. Portanto, cria essa ideia e traz à tona novamente a ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento contínuo, mas que seja sustentável para as próximas gerações. E aí a gente tem uma série de tratados que vão surgindo, como a gente já veio falando, né, em algumas slides anteriores, mas o que são esses tratados multilaterais, convenções, etc.? São os instrumentos que os Estados dispõem para fazer avançar essas medidas. Né? A grande questão é que, para esses tratados terem poder, eles precisam ser, além de debatidos, assinados no final da reunião, né, dos dias de reunião, pelos chefes membros das comissões de cada um dos países, né, e também, geralmente, precisam ser ratificados pelos parlamentos internos, o que também é uma outra briga muito grande. Portanto, não basta um governante querer que um país associe-se a determinado tratado se o parlamento é contrário a isso, se o parlamento é formado por um grupo, né, que é contrário a isso. Portanto, a gente pode ver, por exemplo, no caso dos agrotóxicos, né, grande parte da população brasileira é contra, né, a utilização ampla, né, e difusiva de agrotóxicos, mas o parlamento brasileiro é formado por grande parte de agropecuaristas que é a favor disso. Portanto, né, o parlamento tem esse poder final de liberar agrotóxicos, né, a cada dia que passa. Nós temos mais e mais agrotóxicos, né, compondo nossos alimentos aí. Então, grande parte desses tratados, acordos, etc., também uma grande questão é que não são assinados pelas grandes potências, tanto por questões internas quanto por questões externas mesmo. Né? E essas grandes potências não assinam esses grandes tratados porque elas se valem do seu poder geopolítico. Por quê? Quando um país não assina tal tratado, ele não pode ser obrigado a assinar tal tratado e nada disso. Mas o que ele precisa é que, quando ele não assina, outros países podem falar: já que você não contribui para o meio ambiente, não vou fazer mais comércio com você. Você vai ficar aí no ostracismo da economia global e assim por diante. O problema é que quais são os países que geralmente não associam, não assinam esses tratados? Aqueles que sabem que nunca serão jogados para escanteio, porque eles são os que controlam o comércio mundial. Né? Como, por exemplo, Estados Unidos e China, que comumente não assinam diversos tratados, porque eles sabem que esses tratados vão impactar diretamente seu crescimento econômico, e geralmente um está competindo com o outro, né? E, portanto, quem é que vai chegar e propor uma sanção econômica aos americanos ou aos chineses? Afinal de contas, são os maiores vendedores e compradores de matérias-primas quanto de bens, né, de consumo do planeta. Então, temos esses países que poluem muito, né, que se valem desse seu poder econômico para não assinar tais tratados e não sofrer nenhuma sanção. Então, nós temos também essa dificuldade muito grande de convencimento de que isso é um bem para o futuro e não. E aí, obviamente, a gente tem essa questão política também, que um governante sabe que seu mandato termina em 4, 5 anos, né? Portanto, ele sabe que esse processo de desenvolvimento sustentável é de longo prazo. Portanto, ele vai deixar sempre para que o próximo faça isso, né? Porque ele quer sempre capitalizar os seus ganhos para poder ser eleito na próxima questão ou eleger seu
seu vice ou eleger, né, uma próxima gestão e assim por diante. Ou seja, sempre vão postergando esses acordos, porque sabem que esses acordos vão ter impactos econômicos, afinal de contas você vai precisar limitar, gastar, ir a um encalço de algumas indústrias que não contribuem com isso, então vai gerar, né, um certo dano político, talvez um dano econômico, mas para um bem futuro. Mas o bem futuro não é visto pelas ações políticas, afinal de contas as ações políticas são muito mais curtas, 4, 5 anos, como a gente pode ver nas eleições, tanto americanas como brasileiras e outras questões. E aí a gente, para poder finalizar, eu deixo aqui dois discursos, né, fragmentos de dois discursos importantes de duas ativistas de momentos distintos. Nós temos aí a Servan Cullins no Rio 92, um discurso que ficou muito famoso na época, né, que traz ali as bases do desenvolvimento sustentável, traz a insurgência desse pensamento, e um discurso da Greta Thunberg, que também foi recente, né, na Conferência do Clima da ONU de 2019, que também a gente pode ver diferenças e similaridades entre esses discursos. Basicamente, as similaridades, né, é que esses discursos são discursos proferidos por pessoas jovens a pessoas mais velhas, governantes, né, chefes de Estado e assim por diante, né, em conferências com grandes potências poluidoras. E aí a gente vê, né, uma geração confrontando a outra. Né? Qual vai ser o mundo que vocês vão deixar para mim, para os meus filhos? Porque o mundo de vocês já está passando. Né? Vocês já estão, né, no caso dessas duas meninas que estão dialogando com pessoas mais velhas, adultos mais velhos, né, elas estão reivindicando o futuro delas e das gerações que virão delas, né, dessas gerações mais novas. E aí a gente pode ver que no discurso de 1992 existe uma certa ideia de esperança, né? Porque está surgindo o pensamento, está surgindo a ideia de desenvolvimento sustentável, que está sendo ali nos anos 80, né, discutida e tal, e aí tem uma espécie de esperança. Já no discurso de 2019 existe já uma questão de raiva que ficou famosa, né, com a frase "como vocês se atrevem", né, que se atrevem a dizer que estão fazendo tudo quando desde 92, quando a Servan Cullins fez aquele discurso, vocês não fizeram nada. O ritmo de crescimento continua igual, o ritmo de poluição continua igual. Então, basicamente, o que a Greta faz, né, ela revisita, né, a ideia do discurso da Servan, né, e basicamente questiona o que vocês fizeram nos últimos 30 anos. Faz 30 anos que nós estamos discutindo a mesma coisa, né, e nada foi feito. Então, é um discurso muito mais incisivo que representa exatamente a iminência do atual processo. Enquanto em 92 existia aquela ideia de esperança de que nós podemos mudar se a gente quiser e vamos começar a se organizar para isso, né, em 2020, 2019, quando foi feito isso, a gente viu que em 92 a conversa continua acontecendo, mas as ações são muito pequenas. Poucos países contribuem, poucos países adotam, né, todos os preceitos discutidos e poucos países cumprem os preceitos até mesmo assinados por eles. Então nós temos ali dois contrapontos importantes. Talvez daqui a alguns 20 anos, quando nós tivermos uma nova conferência, né, um novo jovem, uma nova jovem, venha discutir exatamente isso. O que vocês fizeram, né, revisitando os discursos dessas grandes ativistas, né, desses momentos, né, revisitando esses discursos e dizendo exatamente o que fizemos nos últimos 20 anos, como, por exemplo, a Greta fez no discurso do ano passado. E para poder finalizar essa aula, a gente deixou aqui duas dicas importantes, né, de dois filmes, né, de décadas diferentes, mas com o mesmo preceito. Uma verdade inconveniente e uma verdade ainda inconveniente, ou ainda mais inconveniente, né, que mostra exatamente o processo, né, de discussão dentro dessas áreas, dessas conferências, né, o que se discute, quais são as questões propostas, quais são os desafios, né, a gente pode ver, né, uma no início dos anos 2000 e outra já associada ali à segunda metade, né, de 2010 em diante. Então nós temos dois filmes importantes que a gente pode ver como é que esse pensamento do desenvolvimento sustentável tem se estabelecido ao longo dos últimos anos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.